Será que a proteína te faz engordar? Será que ela afeta os teus rins? E será que se tomares proteína, tu vais ficar tipo o Hulk do ginásio e vais ficar bem musculada? Hoje vamos falar exatamente sobre isso e vamos-te explicar tudinho ao detalhe. Agora quero-te deixar uma pergunta. Sabes a quantidade de proteína que tu necessitas de ingerir por dia? Sabes o que é que deves comer mais entre carne, peixe, ovos ou whey? Portanto, é exatamente isso, aquilo que nós te vamos explicar hoje. Sejam muito bem-vindas, o meu nome é Filipe Simões. E eu sou a Beatriz Jorge. E nós somos especialistas na perda de peso para mulheres acima dos 30 anos. Juntos, com o nosso método Body Mind Fit, já ajudámos mais de 200 mulheres a mudarem completamente o seu estilo de vida e a terem resultados duradouros. Hoje, este episódio vai ser completamente só sobre proteína. Vamos explicar a importância da proteína e porque é que é tão importante para mulheres acima dos 30 anos. Então, se calhar começamos aqui com o ponto, o início, digamos assim. O que é a proteína e porque é que é importante? Então, nós temos vários nutrientes que são muito importantes para nós, que nós chamamos de macronutrientes, porque são aqueles que nós precisamos em maior quantidade, e estes são proteína, hidratos de carbono, gordura, e portanto a proteína, para que é que ela serve? Ela é muito importante para nós para construção do músculo, recuperação também, para o nosso sistema imunitário, para ajudar a produzir algumas hormonas, enzimas, e pronto, e a nível também da força, é muito importante nesse sentido. Pois, há aqui também esta vertente também que as pessoas também pensam que só a proteína está ligada, por exemplo, também só ao músculo, mas não é? Ela também está ligada, por exemplo, à pele, às unhas, não é? Ao cabelo, portanto, à plasticidade, portanto, é um ponto também muito aqui importante. Então, mas porquê é que uma mulher acima dos 30 anos é tão importante ela saber sobre a proteína? Porquê é que tu achas que é importante? Então, imagina, porque com o decorrer dos anos, não é? Nós temos tendência a perder um pouco mais a massa muscular. E não só, ou seja, também fica mais difícil de ganhar, não é? Exato. E então acaba por ser um foco muito importante garantirmos que a mulher acima dos 30 está a ir buscar as quantidades necessárias de proteína para tentar combater ao máximo tanto essa perda como também tentar potenciar ao máximo o ganho de massa muscular. Porque por si só já começa a ficar um bocadinho mais difícil. Não é impossível, ou seja, Exato. A ideia de que a partir dos 30 já nada é possível no que toca ao ganho de músculo não é verdade. Mas, sendo um pouco mais difícil, acaba por ser importante focarmos bastante nessa ingestão. Sim, e aqui um ponto também bastante importante que é, com o avançar da idade há aqui um desacelerar do metabolismo e, portanto, uma das coisas que nós podemos fazer para travar esse desaceleramento e até acelerar o metabolismo acaba por ser mesmo a construção de massa muscular, não é? Portanto, porque o nosso corpo tendo mais massa muscular, ele vai acelerar mais o nosso metabolismo, portanto, ele vai queimar mais calorias. Exato. E, portanto, nós aqui, se aquilo que faz preservar a nossa massa muscular e aquilo que faz até aumentar a nossa massa muscular, aquilo que alimenta, acaba por ser também a proteína. Portanto, é bastante importante aqui, do ponto de vista de que muitas de vocês dizem muitas vezes que o meu metabolismo está lento, o meu metabolismo está estragado e etc. Portanto, e que vamos a ver, temos aqui um ponto que é fundamental, onde nós conseguimos reverter essa situação, não é? Portanto, que é aqui com a ingestão de proteína. E porque é que este macronutriente, a proteína, é tão importante para mulheres acima dos 30 anos? Porque é exatamente por causa disso, porque é a partir dos 30 anos que começa a acontecer aqui a perda de massa muscular, o desacelerar do metabolismo, que depois vai sempre acelerando. Portanto, aos 40 depois ainda é muito mais rápido. E, portanto, e por aí adiante. Portanto, é importante aqui a proteína para mulheres, acima de tudo, acima dos 30 anos. Sem dúvida, sem dúvida. E não só a longo prazo, ou seja, isso que estavas a dizer do género, uma pessoa que tenha mais massa muscular vai vai gastar muito mais energia para conseguir mantê-la e por si só o metabolismo fica mais acelerado nesse sentido, porque estamos a gastar mais, mas também pontualmente, ou seja, todas as refeições que têm proteína, tu gastas mais a digerir, a absorver. Exato. Portanto, em todos os aspectos, quer seja mais a longo prazo, quer seja momentâneo, acaba por ajudar nesse sentido. Exato, e também na parte da saciedade, também ajuda também a manter-vos saciadas durante muito mais tempo. Portanto, acaba por ser aqui bastantes vantagens, especialmente para mulheres acima dos 30 anos. E ainda acrescentando que, ou seja, na maioria das vezes, né, pelo menos nos casos que nós trabalhamos muito, que é
nas mulheres acima dos 30 que estão num processo de perda de peso, a proteína também, para além da saciedade, também ajuda muito a evitar, por exemplo, a flacidez, não é? Porque vai dar aquele exato. suporte à pele quando há a perda de massa gorda, que acaba por também ser bastante importante. Yeah, sem dúvida. Então são aqui pontos muito, muito importantes. Portanto, a parte da saciedade, evitar a flacidez, acelerar o metabolismo, portanto, entre outras. Pô, ok, então agora podemos ir se calhar à parte de, ok, então mas que quantidade de proteína é que nós precisamos por dia? Queres pegar por aqui? Sim, sim, pode ser. Então, se pensarmos num adulto saudável sem atividade física, sem nada de género, normalmente uma pessoa precisaria apenas ali de 0,8, 1 gramas por cada quilo de peso. Ok, Ou seja, portanto, multiplicar 0,8 ou 1 grama de proteína por pelo nosso quilo peso de peso corporal. que a pessoa tem, não é? Exatamente. Portanto, Imagina, 65 quilos e não faço nada, sou saudável, mas não tenho qualquer tipo de atividade. Multiplique 0,8 vezes os 65, vezes por 65, exemplo. ok. E essa quantidade total é o que eu tenho que ingerir no meu dia. No meu De dia, ok, proteína. exatamente. Isto é muito importante também, isto não é a quantidade de proteína do alimento. Não, Do de alimento, não é? Portanto, é a quantidade de proteína do dia, Exato. ok? Portanto, há muitas pessoas que às vezes confundem, por exemplo, 100 gramas de peito de frango que são 100, Não. 100 gramas de proteína. Não está correto. O peito de frango é constituído por mais coisas, por gordura, proteína, pronto. Exato. Sem dúvida. Agora, se estivermos a pensar numa mulher acima dos 30 que está a treinar e que está, por exemplo, num processo de déficit calórico, de perda de peso, neste caso, nós queremos aumentar, não é? Porque nós queremos evitar que haja perda de massa muscular, queremos ajudar na saciedade, na flacidez, queremos até, se for possível, construir músculo. Então temos que dar uma dieta hiperproteica, ou seja, com mais proteína do que o habitual. E então aí eu aconselho ali fazer entre 1,6 2,2 gramas por cada quilo de peso. Okay? Existem estudos que mostram que dá para ir até aos 2,5, mas eu diria que aí é mais em casos mais específicos, se calhar mais atletas ou têm um alto rendimento. Que já treinam mais, não é? 1,6 a 2,2 já vai ter um bom efeito, porque já vai ser uma quantidade acima que vai ajudar, pelo menos, a preservar e, na verdade, até vai ajudar a construir. Portanto, imaginem, meninas, para vocês terem aqui também uma noção de cálculos. Por exemplo, uma mulher com 70 quilos, digamos assim, que treina, exatamente isto, como a Beatriz estava a dizer, deve consumir entre 112 a 150 gramas de proteína por dia, ok? Portanto, e como é que podemos fazer aqui esta distribuição ao longo do dia? Porque, por exemplo, existe também aquele mito de que só conseguimos absorver 30 gramas de proteína por refeição. Já sabemos que isso é um mito, que isso não é assim que funciona. Mas o que é que como é que achas que a pessoa deve distribuir isso? Achas que a pessoa deve consumir tudo numa só refeição? Ou como é que achas que era melhor? Então, de todo, não concordo que seja tudo na mesma, porque apesar de, ou seja, nós conseguimos absorver mais do que 30, aliás, eu acho que há estudos que já mostraram, podes ir até aos 40 e tal, ou até um bocadinho mais, mas ainda assim não faz sentido termos 100 gramas de proteína numa refeição, porque vai ser um pouco em vão nesse sentido. E porque também é mais que estudado que se tu deres boa quantidade ao longo do dia, várias vezes, vais estimular muito mais a síntese proteica, não é? proteica. Exato. Meninas, pronto, a síntese proteica se calhar explicando, acaba por ser o aceleramento de construção de massa muscular, não é? Portanto, que é aquilo que nós queremos com isto. Portanto, imaginem que a massa muscular, portanto, o músculo, ele rompeu-se e, portanto, e depois vem, então, as proteínazinhas que fazem, então, a síntese proteica e que vão, então, curar aqui o nosso músculo, vão fazer com que ele aumente o seu tamanho, com que ele aumente as suas fibras. Sim, sem dúvida. Pronto, então é muito mais benéfico e eficiente para o crescimento muscular fazermos várias doses ao longo do dia. Mas doses boas, não é? Ou seja, não é 5 gramas de proteína. Exato. E então eu diria que pequeno almoço, se rondarmos ali as 30 gramas, é uma boa quantidade. Depois almoço e jantar, facilmente conseguimos ir acima das 40. Um lanche da tarde também umas 20, 25. E só com estas 30, 40, 40, 20 já conseguimos 40, 40, 80, 130 gramas de proteína, mais ou menos. Pronto. Não é? E está bem distribuído ao longo do dia, boas doses que vão ajudar a construir. E fica mais fácil até, porque às vezes, não é? Se só o almoço e o jantar forem as refeições que têm boa só quantidade, proteína.
que significa que a pessoa tinha que comer Do nada tens que 2 ou 3 comer peitos de frango. gigantes. E não é? Pois é isso. É muito mais inteligente dividir e também de um ponto de vista também de acelerar o nosso metabolismo, também é muito mais interessante. Porquê? Porque conseguimos estimular, porque como a proteína acaba por ser um macronutriente que tem um efeito termogénico, portanto que Maior. queima, digamos assim, de forma mais simples, que queima mais calorias, vá, digamos assim. Portanto, se nós dividirmos ele ao longo do dia, significa que vamos estar a queimar mais calorias ao longo do dia e não ser só focado numa só refeição. Portanto, o efeito também termogénico também sendo dividido, também acaba por ser bastante vantajoso. E existe depois também, mas por exemplo, chega a um ponto onde pode ser demais, onde começa a afetar os nossos rins. A proteína afeta aqui os nossos rins. Então, a não ser que seja uma pessoa que tenha realmente já algum problema renal, não há estudos que digam que a proteína vai afetar. Ou seja, o nosso corpo está muito bem feito para lidar com os excessos, para saber o que fazer com as quantidades que não são necessárias. Portanto, a resposta a isso é não. Não vai criar problemas renais. A não ser que não estejas a comer 20 gramas de proteína por cada quilo de peso. Se calhar aí já pode ser um bocadinho a mais, não é? Mas isso não acontece. Ou seja, isso não é realista. Portanto, para as quantidades, ou seja, mesmo para estas quantidades que estamos a falar, de dietas hiperproteicas, em que vais aos 2,5 gramas por cada quilo de peso, mesmo assim isso não é suficiente. Não existe evidência que diga que, olha, cuidado que os rins vão dar o berro. Exato. Não... A não ser só que a pessoa pronto, já tenha aqui Já alguma tenha- doença renal, Claro. e aí sim é normal, porque é um trabalho extra Exatamente. para os rins, portanto, mas aí pronto, aí só mesmo se a pessoa tiver algum problema renal. E aí tem que ser, obviamente, avaliado pronto, de uma forma individual, mas de resto, não. Ok, boa. Então se calhar agora podemos também passar aqui para, pegando já neste que é os mitos, se calhar podemos começar aqui com alguns mitos sobre a proteína. E que, olha, começando já aqui o primeiro, que é comer proteína em excesso faz engordar. Então, este aqui acaba por ser como, tal e qual como se eu comer, porque o que vai fazer engordar não vai ser a proteína, vai ser sim o excesso de calorias que nós ingerimos. Portanto, se eu ingerir mais calorias, o excesso de calorias em proteína, eu vou engordar. Mas se eu ingerir também esse excesso de calorias em hidratos, eu também vou engordar. E em gorduras igualmente, ok? Portanto, não acaba por ser... Isso não funciona assim. Portanto, nós só vamos engordar se de facto estivermos a consumir mais calorias. Portanto, meninas, para relembrar, cada grama de proteína, ok, equivale a 4 calorias. Cada grama de hidratos equivale a 4 calorias. Portanto, quantas mais gramas de proteína eu ingerir, se isso me colocar acima daquilo que eu devo ingerir de calorias, então eu vou engordar. Mas é exatamente igual porque se fosse de hidratos ou se fosse de gordura. Portanto, não é a proteína em si, mas é assim o excesso de calorias. Exato, é isso. O nosso corpo tem... Ou seja, ok, eu preciso destas quantidades de proteína para fazer estas funções todas. Tudo o que for excesso, eu vou acumular, pronto, sob a forma de gordura, devido ao excesso de calorias, não é, que existe. Exato. Porque aquelas calorias não estão a ser usadas para mais nada que era suposto, não é? Portanto, é isso. Ou seja, acho que acabaste de dizer tudo. E ainda existe aqui outra coisa, que é, sendo que devido a que a proteína seja o macronutriente que tem o efeito termogénico maior, portanto, que é aquele que queima mais calorias só por ser digerido, portanto, ele até faz com que seja dos mais difíceis de acumular gordura, de acumular, portanto, o excesso de calorias. Porquê? Porque, vamos imaginar, se vocês ingerirem 100 calorias de proteína, se calhar, não consigo-vos dar aqui os números exatos, mas se calhar conseguem só da digestão, conseguem queimar 20 calorias, vá. E se fizerem a mesma coisa de hidratos, se calhar só conseguem queimar com a digestão, se calhar 10 calorias. Portanto, até torna mais difícil de engordar esse excesso de proteína do que, por exemplo, esse excesso de outro macronutriente qualquer, não é? Porque é devido ao efeito termogénico. Okay? Portanto, boa. Passamos então aqui para o segundo, que é... esta é muito boa e esta nós ouvimos com frequência, que é pá, Filipe, mas eu não estou a treinar, eu não preciso estar a tomar proteína. Não é? E portanto, isto acaba por ser proteína whey, é isso? Sim, aqui portanto podem ser os dois tipos, porque acho que muitas pessoas também ainda confundem a whey e a proteína. Portanto,
Meninas, simplesmente a whey acaba por ser só proteína em pó, portanto é soro de leite. É um alimento, ok? Não é... eu acho que hoje em dia se calhar já não é considerado como um suplemento, que muitas vezes já é introduzido tão na rotina como um alimento. Sim. Eu acho que às vezes tem o medo de ser algo super fabricado em laboratório e uma coisa Exato. super química, mas Exato, não, é... mas não, é mesmo, basicamente o soro de leite, pegam, filtram várias vezes, geram então esse pó, e esse Sim, pó exato. então é que é o soro de leite, que é o chamado whey. Mas portanto não, que a proteína não serve só para quem está a treinar, serve também para quem não está a treinar, e aliás até é também bastante importante, porque é para ajudar a preservar a massa muscular, ok? E as outras funções todas que nós temos, né? Portanto, da parte da plasticidade, das unhas, do cabelo, da pele, portanto, também é muito importante nesse aspecto. Portanto, não serve só para quem quer aumentar a massa muscular. Não, de todo. E é isso, ou seja, imagina, e eu própria já experimentei isso, que é numa altura em que eu esteja a ingerir mais proteína, por exemplo, às vezes é difícil para mim, se calhar, conseguir ingerir toda a proteína que preciso só com a comida. E então a proteína whey, nesse sentido, ajuda muito, porque é prática, é fácil, do nada tens, tens 30 Exato. gramas, uma scoopzinha, pronto. E logo ali já tens uma boa dose para aquela refeição, ou seja, para além de te ajudar a atingir as tuas metas a nível de proteína, também é muito prático e rápido e fácil exato. de fazer e de E incluir. hoje em dia, com tantos sabores, é até saboroso, portanto Completamente. dá para incluir. E Boa. dá para fazer em N receitas, não tem que ser só aqueles batidos, dá para incluir noutras Exato, coisas. exato, em outras coisas. Boa, então se calhar aqui pegando também nesta, que existe também aqui esta discriminação para a proteína vegetal de que não é suficiente. Quando falamos em proteína vegetal estamos a falar, não neste caso em pó, digamos assim, mas também, por exemplo, tofu, seitan, soja. Leguminosas. Exatamente. É mito, não é mito? O que é que tu achas? Não, imagina, dá perfeitamente para a pessoa conseguir atingir as suas metas com proteínas vegetais. O que é que têm que, na minha opinião, terem atenção? É que realmente uma proteína de origem animal vai ter uma absorção mais fácil. E isso não significa que as outras não tenham. A ideia é que também consigam combinar melhor, ou seja, uma proteína animal é absorvida mais rapidamente, imagina, e para além disso tem todos os aminoácidos essenciais, por exemplo, é completa. Nós dizemos que tem um alto valor biológico, porque tem ali exato. tudo aquilo que nós precisamos. Uma proteína vegetal às vezes normalmente não é tão completa, se calhar falta ali 1 ou 2 aminoácidos. E então o que é que uma pessoa que tem uma alimentação vegetariana deve fazer? Combinar fontes, ou seja, combinares uma leguminosa com o arroz, uma leguminosa com quinoa, ok? Porque assim tu consegues ir buscar tudo aquilo que precisas, por exemplo, às várias fontes, e acabas por ter a tua proteína completa, apesar de não vir só de um alimento, vem de vários, ok? Mas a nível de proteína consegue facilmente. Tem é que garantir que come as quantidades certas. Exato, é importante a pessoa ter esse conhecimento desse Sim. lado para conseguir fazer esse jogo, isso é muito importante. Boa, excelente. Então, olha, pegando aqui nesse ponto, cá podemos listar aqui quais é que são as melhores fontes proteicas, não é? Portanto, dos alimentos proteicos, se calhar dividir aqui em dois, entre animais e vegetais. Se calhar começando agora pelos vegetais, como era aquilo que já estávamos a falar, quais é que são aqui as melhores fontes proteicas em alimentos proteicos vegetais? Ok. Então, acho que podemos começar por exemplo, soja e derivados, seitan, tofu. Depois também, muito importante, são as leguminosas, ok? Que acabam por ser uma das principais fontes que se utiliza. Grão de bico, lentilhas, feijão, etc. E aqui é importante referirmos que, apesar de serem uma boa fonte de proteína para quem tem uma alimentação vegetariana, devem ter sempre em consideração que também não deixa de ser uma fonte de hidratos de carbono, porque também exato. são. Podem ser um substituto também de hidratos de carbono. Então é só terem em consideração que essa fonte proteica também vos está a dar hidratos. Então, quando forem ver as quantidades de arroz, massa ou etc. que colocam no prato, têm que ter em consideração que já estão a ir buscar bastante ali ao grão, ao milho. Pronto. Mas desculpa, é porque esse ponto é bastante importante, porque existe várias vezes quando vou às compras, e eu como sempre almôndegas vegetarianas, pronto, também sempre algum, porque gosto também de variar, e existem muitos produtos, portanto, meninas, tenham muita atenção a isto, portanto, e daqui é importante que vocês saibam ler tabelas nutricionais, que vocês saibam ler rótulos, porque, por exemplo, existem muitas, exatamente, praticamente o mesmo produto, só que
diferentes origens e depois a tabela nutricional é totalmente diferente. Portanto, existem, por exemplo, quando eu vou comprar, existem umas almôndegas que têm 20 gramas de proteína e 5 gramas de hidratos, mas depois existem outras que a embalagem é praticamente igual, só que depois umas que são de grão de bico e essas, por exemplo, que são de grão de bico já têm também mais ingredientes, farinhas e etc. E o que faz com que essa já só tenha 11 gramas de proteína e 20 gramas de hidratos. Portanto, são totalmente diferentes. Portanto, daqui a importância também de vocês, quando escolherem a vossa proteína vegetal neste tipo de produtos, portanto, que vocês leiam os rótulos e que leiam as tabelas nutricionais para saberem, para não acharem que estão a comer um alimento que seja extremamente proteico, mas que depois na realidade não é assim tanto. Não é? E aí também podemos dar o exemplo dos cogumelos, não é? Porque Exato. ainda se tem às vezes muita ideia de que é uma fonte proteica. Exato. E sim, dá um bocadinho de proteína, mas não é uma fonte proteica, porque não vai ser o suficiente para aquela refeição ficar completa. Pronto, e acho que também acrescentando assim alguns alimentos que podem ajudar a aumentar um bocadinho a quantidade de proteína, mas não sendo uma fonte, também podemos falar, por exemplo, das sementes, de cânhamo, acabam por ser até as que têm um bocadinho mais, mas novamente referindo que é uma ajuda, é um extra, não são a vossa principal fonte de proteína. Exato. Porque aí depois também acabam por ter muita gordura, não é? Portanto, é a mesma coisa que as leguminosas que têm de hidratos, só que essa, em vez de terem de hidratos, têm de gordura. Portanto, convém aqui saberem aqui as quantidades e equilibrarem o prato. Bom, então passando aqui para as proteínas animais, quais é que são aqui os alimentos mais ricos em proteína? Então, começando, por exemplo, com carnes. Podemos dividir aqui em carnes magras e as carnes vermelhas, neste caso. Portanto, as carnes magras, frango, peru, coelho. Nas carnes vermelhas, eu diria que temos sempre que, ou seja, controlar um bocadinho a quantidade que consumimos, não tanto, não tão igual às carnes magras, por exemplo, mas neste sentido, optarmos por peças também que são mais magras por si só. Bife da vazia, acém, pujador, não é? Ou seja, para tentarmos ir buscar peças que não têm tanta gordura. Tanta gordura, ok. Depois, passando para o peixe, pescado, eu diria que também é uma ótima fonte, não é? Qualquer peixe, mas diferenciarmos aqui os tipos, né? Peixes magros e também os peixes gordos. Porquê? Porque apesar dos peixes gordos serem uma ótima fonte de ômega 3, como o salmão, sardinha, cavalo, etc., não deixam de ser peixes gordos e por si só vão ser mais calóricos, não é? E então temos que adaptar um bocadinho mais as quantidades. Peixes magros, pronto, temos imensos, não é? Bacalhau, pescada, carapau, O atum, o exato. atum. Pronto, portanto, temos bastantes opções. Depois, para além de carne e pescado, também temos os ovos, não é? Neste caso, Ovos e laticínios, não é? ovos e laticínios. Os ovos, quero só deixar aqui o lembrete que um ovo médio, mais ou menos, dá-nos 6 gramas de proteína, mas também nos dá 6 gramas de gordura. Portanto, ter sempre em atenção, porque às vezes existe muito aquela ideia que dá para substituir a proteína do prato por ovos, mas depois, se calhar, para termos a proteína que precisaríamos, temos que comer para aí, sei lá, 4 ovos, e os 4 ovos também vêm com aquela Também com quantidade muita toda gordura, de não é? gordura. Portanto, há sempre que ter atenção a isso. E laticínios, portanto, iogurtes, queijos. Nos iogurtes, se calhar optarmos por iogurtes magros ou iogurte grego magro Mesmo também. nos queijos também, não é? Portanto, as versões sem mais dúvida. light, etc. Acho também importante também as meninas, depois quando irem às compras e fazerem mesmo esta comparação entre um queijo normal e um queijo Sim. light e verem a tabela nutricional e verem sempre a diferença, porque essas versões light acabam por ter sempre menos gordura e mais proteína. Portanto, é claro que pode afetar ali um bocadinho o sabor, claro, obviamente, mas de um ponto de vista, muitas vezes acaba por compensar bastante em termos de macronutrientes. Sim. Boa. Então, e como é que nós podemos incluir aqui mais proteína? Portanto, aqui algumas dicas para nós incluirmos mais proteína, por exemplo, ao pequeno almoço. Essa questão que tu estavas a falar dos ovos é bastante boa. Uma forma que nós conseguimos incluir mais proteína, por exemplo, em 2 ovos, é simplesmente nós podemos tirar um ovo e introduzir só claras, ok? Portanto, hoje em dia já existem pacotes de claras à venda, só de claras, e o que acontece? A clara é mesmo só proteína, portanto, e vamos conseguir adicionar mais volume àquela refeição por apenas só proteína, tem muito poucas calorias, portanto, acaba por ser aqui algo bastante bom que vocês podem fazer. Portanto, em vez de estarem a pôr, por exemplo, só comerem só 2 ovos, podem comer, por exemplo, um ovo mais 100 ou 150 gramas de claras, ou 2 ovos e mais 100 ou 150 gramas de claras. Portanto,
O importante é depois adicionar aqui mais esta proteína magra, tipo só Sem dúvida, das claras. sem Portanto, dúvida. acaba por ser aqui uma forma de incluir sem esforço, não é? Não, e reduzes na gordura e ainda aumentas o volume da comida, não é? Porque, ou seja, vais ficar com um prato muito maior quando acrescentas essa quantidade de claras. Sem Então, e dúvida. por exemplo, aqui para lanches e snacks, o que é que sugeres? Por exemplo, iogurtes, iogurte também, que hoje em dia temos versões proteicas, por exemplo, os Eu lembro suquinhos, quando comecei, na não minha altura, havia não havia nada, nada disto. nada. Nada. Mas também Se podemos ser nós quisesse. a fazer o nosso iogurte proteico. Pegas num iogurte normal e depois um bocadinho de whey e pronto, é um iogurte proteico. Pois, era isso, não era é? isso. Dá Isso. para fazer isso. Uhum. Mas sim, mas hoje em dia temos essas opções todas disponíveis, portanto acho que também é de aproveitar. Exato. Mas uns iogurtes, sim, sem dúvida. Ovo também dá para comermos um ovo cozido, por exemplo, mas tendo sempre em atenção que são só 6 graminhas, não é? Então também perceber se, ok, faz sentido incluir nesse snack ou não. Num snack da manhã eu acho que pode ser interessante, agora se calhar num lanche da tarde já queremos mais quantidade, portanto, sim. Sementes, neste caso, acho que pode ser interessante de adicionar, por exemplo, aos iogurtes, frutos secos, mas no sentido de, ou seja, acrescentar só um bocadinho, não é? Um extra. Imagina, estamos com 17 gramas de proteína, precisamos mais um bocadinho para chegar às 20. Tipo é às uma 20, boa ok. opção, ok? Mas sempre tendo em atenção que também acarreta alguma gordura. Sim. Exato. Existe hoje em dia também muitas barras proteicas e etc. Acho que também é um excelente aliado. Mas aqui pronto, um disclaimer que é tentar fazer com que as meninas também vejam sempre novamente, comparar as tabelas nutricionais, Sem dúvida. porque existem muitas que se dizem proteicas, E não... mas depois só têm 20% de proteína, portanto aquilo que nós queremos acaba por ser barras com até 200 calorias, ok? Com 20 gramas de proteína ou mais, portanto acaba por ser aqui um bom rácio para vocês encontrarem, portanto para não se deixarem também ser aqui enganadas por este marketing de que basta só pôr em proteína na parte da frente que a pessoa compra logo e que é um alimento proteico, depois na realidade Eu acaba por lembro-me não que houve ser. uns queijinhos Babybel que saíram, que era uma embalagem preta, que eram os Sim, proteicos. sim. Eu acho que hoje em dia já não existe outra vez, acho. Que a quantidade de proteína era, sei lá, mais 1 grama, não... Mas depois o preço também aumentava por isso, não é? Pois. Porque o marketing é aliciante e a Exato. pessoa pensa, vai compensar. Não compensa, não é? Portanto, é sempre importante vermos Exato. essas informações. E aí o marketing também é uma coisa também interessante que eu depois reparei, que é tudo o que é proteico acaba por ter a cor preta. Está associada, portanto, não sei porque é que isto existe, mas o facto de has de reparar que todos os alimentos que são tipo ricos em proteína ou tipo proteína extra, não sei o quê, têm tipo uma cor preta, portanto, esses iogurtes têm a cor preta, os do YouPro e etc. Também. Tem tudo. Agora saiu o leite magro proteico do continente. Exatamente, Também é preto, verdade. portanto, o preto está associado também a esta questão do mais proteico. Também Não se sei porquê. reparares, por exemplo, agora vamos pensar, os ginásios muitas vezes também acabam por ter assim se calhar não todos, mas há muitos que têm assim mais esse preto, eu não sei explicar, Uma parece vibe assim uma mais vibe escura. assim mais, ou as máquinas, ou não é? É. Então se calhar pode Deve ser por estar isso, ligado, não deve estar sei. ligado também a isso, é verdade, por acaso também tens razão. Mas pronto, aqui só aqui à parte. Boa, então olha, se calhar passando aqui para a parte da suplementação com whey, achas que faz sentido, não faz sentido? Sei que também já falámos um bocadinho ainda há pouco, mas achas que faz sentido para toda a gente ou só mesmo para quem treina? Não, de todo. Ou seja, eu acho que pode fazer sentido para toda a gente. É só uma questão de perceber, estou a conseguir ir buscar tudo aquilo que precisa à comida? Não, então podemos introduzir. Ou, ok, eu consegui ir com a comida, mas eu preciso ali de um dos lanches que seja uma coisa super rápida. É mais fácil, se calhar, fazeres um batido e beberes, não é? Exato. Ou seja, acho que é uma questão de perceber se conseguimos ir buscar ou não e mesmo conseguindo, se precisamos de opções mais práticas. E é uma boa forma de incluir, sem dúvida. Eu acho que é isso, é encontrar a parte da praticidade, não é? E a parte de que hoje em dia está tão desenvolvido este mercado que existe uma variedade muito grande também de sabores, onde nós podemos variar. Portanto, uma das coisas que eu faço é eu acabo por comprar vários sacos de proteína pequenos com vários sabores, portanto, ou de baunilha, ou de chocolate branco,
ou de Cookies. frutos vermelhos, ou cookies. Portanto, eu acabo de ter sempre vários sabores. Para quê? Para poder depois misturar. Portanto, ora faço um iogurte disto, ora faço umas panquecas Sem disto. dúvida. E, portanto, estou sempre a variar e não me Sentes que é sempre enjoo, o não é? mesmo. É. Eu acho que isso é bastante bom. Boa. Sem dúvida. Depois, no que toca a comprar, eu acho que também, ora, aí está, como existe muita escolha, as meninas também podem ficar também confusas com esta escolha toda. E eu acho que é importante nós falarmos aqui nestes 4 tipos de proteína que existem, ok? Portanto, proteína whey concentrada, portanto, é normal. Depois temos a isolada, hidroisolada e as proteínas vegetais, ok? E o processo é muito simples, ok? Portanto, imaginem, estas 3 primeiras que eu vos falei, acaba por ser, ok, eles pegam no leite, extraem o soro de leite, que é a proteína, não é? Portanto, e depois ela basicamente filtram novamente e ela fica dividida em 2. Num lado temos a whey, ok? Normal, e do outro lado temos a caseína, que são 2 proteínas, mas que a caseína é de uma absorção muito lenta e a proteína, a whey, acaba por ser de absorção muito rápida, que é aquela que é mais usada, que é aquela que nós compramos, ok? Então já só temos esta, a whey, ok? 100% whey. E neste momento ela está concentrada, portanto, ela não está filtrada, portanto, ela ainda tem aqui alguns vestígios de gordura, alguns vestígios de hidratos, portanto, acaba por ser também mais saborosa. E esta é aquela que é mais... é concentrada, portanto, digamos assim. Portanto, se vocês comprarem esta, acaba por ter um valor mais baixo, mas também não é, portanto, num saco, não é 100% de proteína. Portanto, ainda tens aqui algumas coisas como gorduras e hidratos. Depois, o que eles fazem, eles pegam nessa whey concentrada e filtram, e depois de filtrar, então, uma vez, portanto, eles têm, então, a whey isolada, que acaba por ser onde tem um percentual de gordura mais baixo, um percentual de hidratos mais baixo e tem mais proteína ainda, não é? Portanto, acaba por ser o preço um pouco mais elevado, não é? Mas, portanto, é mais pura, digamos assim. E depois temos a hidroisolada, ok? Que acaba por ser ainda mais filtrada e acaba por também ajudar na parte da digestão, não é? E, portanto, acaba por ter novamente o preço ainda mais elevado. Agora, depois podemos definir para quem é que serve e porque é que serve. Acho que depois podes entrar nessa parte. Mas, portanto, o que eu vos queria demonstrar é, portanto, que passa por este processo de filtragem e, portanto, e quanto mais filtrada é, mais pura é, logo o seu preço também é mais elevado. Se vale a pena ou não, isso depois acho que também é importante depois também discutir aqui e explicares a parte de as pessoas também que são mais intolerantes à lactose e etc, o que é que podem optar ou não. E depois desta parte temos depois as proteínas vegetais. Existem muitas, ervilha, arroz, soja, existem aqui muitas opções, cânhamo, aquelas que têm uma maior percentagem de proteína, acaba por ser a de ervilha. Acho que hoje em dia acho que ainda é soja, maior. sem dúvida. Cânhamo e as outras acabam por ter menos, tipo 60%, 70%, o que é menor que as outras. Ok, boa. Então, aqui, qual é que achas que é aqui a grande diferença? E o que é que eu te queria perguntar era, para explicares qual é que é melhor para cada pessoa. Pronto, para cada pessoa obviamente não conseguimos fazer isso, mas o que é que sugeres ou porque é que esta é mais indicada para este tipo de pessoas? O que é que achas? Sim, sem dúvida. Então, começando pela concentrada, essa é sempre a minha primeira opção de caras. Se a pessoa não tiver qualquer tipo de problema digestivo, qualquer intolerância. Porquê? Porque tem uma concentração boa, tem ali 80% de proteína, mais ou menos, vai ter vestígios de gordura ou de hidratos de carbono, mas se a pessoa não tiver qualquer tipo de intolerância, por exemplo, à lactose, não haverá problema, não é? Exato. Consegue digerir bem. E, portanto, acaba por também ter um valor económico mais reduzido e tem ali uma boa relação preço-qualidade, porque vai funcionar bem e não é tão caro, ok? Depois, quando é que passo para a isolada? Passo para a isolada quando a pessoa, se calhar, tem alguma intolerância à lactose, não é? E quando passamos para uma isolada, essa quantidade, ou seja, já não tem lactose, ok? E por isso vai ajudar muito na digestão. E também se procurarmos uma opção com menos calorias, por exemplo. Porquê? Porque sendo isolada, não tendo os vestígios de gordura nem de hidratos, diminuem um bocadinho as calorias. Pronto. Exato. Não significa que não podemos incluir uma concentrada. É possível, é só fazer as contas de forma a que isso seja possível. Mas se quisermos uma opção com um bocadinho menos, a isolada é uma boa opção. Claro que o valor também aumenta um bocadinho. A hidrolisada, eu diria que passamos para essa quando nem a isolada funciona, não é? Porque o que é que acontece na hidrolisada? É como se
pegássemos numa maçã, triturássemos, não é? E a pessoa vai comer depois de estar triturada. Vai ser muito mais facilmente absorvida, não é? Porque não passa pelo processo de ter que mastigar e destruir a maçã. E então, para alguém que tem muitos problemas a nível de digestão, trânsito intestinal, etc., isso pode ser uma boa opção, sem dúvida. Para não falar que vai ser muito eficiente, não é? Porque é muito mais pura também e está logo ali, ou seja, já passou por quase todos os passos, agora é só absorver. E então a absorção ainda é mais rápida do que as outras, ok? Para atletas, por exemplo, acaba por fazer muito sentido. Imagina atletas que têm muitos treinos ao longo do dia e precisam de uma recuperação muito rápida. Isso faz todo o sentido. Para uma pessoa que treine 3 vezes por semana... Mundo dos mortais. Os comuns mortais, eu diria que só faz sentido se as outras não resultarem, ok? Até porque o valor também é muito mais elevado. Exato. E depois é isso, mesmo assim, essa não resultar, passar então para a opção, para a opção vegan, não é? Sim, para a opção vegetal. Ok, boa. Boas, muito bom. Então, e como é que nós podemos tomar a whey? Acho que isso também nós já falámos aqui um pouco. Não tem que ser necessariamente só no batido e não tem que ser obrigatoriamente a seguir ao treino, ok? Nós podemos incluir de várias formas, okay? Já falámos aqui algumas. Iogurtes, panquecas, papas de aveia, bolos. Portanto, podemos introduzir aqui em várias coisas. E hoje em dia também, pela grande variedade de sabores que temos, conseguimos fazer várias receitas. Portanto, eu acho que estamos numa fase onde cada vez se fala mais disto e onde cada vez mais temos muitas opções. Portanto, acaba por não haver desculpa para nós não conseguirmos atingir as nossas metas de proteína diária. Não existe desculpa neste ponto. Acho que é muito importante nós falarmos sobre isso, porque há 20 anos atrás... se cá tínhamos que nos desdobrar para conseguir comer tudo aquilo que era necessário. Exatamente. E tínhamos que fixar-nos só mesmo na carne, no peixe. Portanto, e hoje em dia temos muito mais opções e boas opções. Portanto, não há aqui desculpa para vocês não atingirem aqui as vossas metas de proteína diárias. Sem dúvida. Meninas, deixo-vos aqui o desafio de controlarem a vossa proteína ao longo desta semana, contabilizarem e identificarem então de facto se estão a ingerir ou não a quantidade de proteína que o vosso corpo necessita. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado deste episódio. Se gostaste, deixa aqui uma review positiva e partilha com uma amiga tua. Muito obrigado, continuação de um ótimo dia e vemo-nos no próximo episódio.